Senhores e senhoras, agasalhados pelo princípio da ampla defesa, extraordinariamente iremos ouvir a testemunha do senhor Vinícius Almeida Domingos. Por favor, pode sentar. Qual é o seu nome? Vinícius Almeida Domingos. Sua profissão, senhor Vinícius? Eu sou ex-militar, ex-sargento do Exército, hoje é advogado. O senhor acompanhou o caso, viu alguma coisa? Eu acompanhei pela mídia e verifiquei os artefatos que usamos. O que o senhor tem a declarar? O artefato que foi utilizado é um rojão de venda comercial. Todo rojão de venda comercial ele tem uma estrutura para atingir a altura. E essa estrutura, para atingir a altura, dá uma instabilidade nele. Nesse caso específico, ele tem uma vareta que dá no rojão uma certa estabilidade. Essa vareta tem peso, tamanho, dimensão correta para atingir 100 metros de altura, esse rojão específico. Esse rojão tem 3 tipos de carga. Uma carga inicial, uma carga de propulsão e a carga principal, que é a explosão. Com a vareta, ele atinge os 100 metros através da carga de propulsão. E quando ele atinge o máximo da carga de propulsão, a carga de propulsão dá uma faísca na carga principal que faz o estrondo. O estrondo é preparado nesse rojão para ser ouvido a 10 km de distância do local de explosão. Sem a vareta, esse rojão fica completamente descontrolado. Não tem nenhuma forma de você saber, prever qual é o comportamento dele. A acusação tem alguma pergunta? Tem. Pela ordem. Pode ir. Gostaria de fazer a pergunta. Qual a sua opinião em relação ao conjunto dos réus e soltar esse artefato no meio da multidão? Todo explosivo, seja ele qual for, ele tem um perigo. Esse rojão ele é feito de material muito leve, um material que não é pesado. Se você pegar ele não vai pesar 200 gramas no total dele. Mas ele pega muita velocidade. Então ele tem sempre um perigo de atingir e causar algum dano à saúde, à integridade física da pessoa. Mais alguma pergunta? A minha pergunta para a testemunha da defesa é a seguinte: na imagem, eu discordo do senhor, porque na imagem ele não tomou rumo aleatório, como o senhor descontrolado. Ele foi em linha reta. Daqui a pouco, senhor jurado, a defesa vai querer contornar o rojão e soltar o réu. Não mais nada para lá. Bom, quem pediu a testemunha de defesa, ele disse que é ex-sargento do Exército, atual advogado. Eu queria que ele citasse qual é a lei que regulamenta a venda desse tipo de sistema comercial, qual é a lei que regulamenta a venda desse tipo de explosivo. Não tem. Existe uma lei federal que regulamenta ele. Então, o senhor mesmo sendo sargento do Exército e atual advogado, não sabe a lei que regulamenta a venda de explosivo. Só isso. A defesa tem alguma pergunta? Doutor Vinícius, o senhor, com o seu conhecimento técnico, sendo ex-sargento do Exército Brasileiro, o senhor poderia me responder com toda sinceridade se existe alguma possibilidade de efetuar mira e haver precisão de impacto com esse tipo de artefatos? Não. Como? Eu não entendi. Não tem. Não existe. Muito bem. Existe a possibilidade de a 12 metros de distância com esse artefato mirar a cabeça de uma pessoa sem a vareta? Não. Nem com a vareta você não consegue mirar na cabeça de uma pessoa. Perfeito. A última pergunta. Talvez um nobre colega da promotoria não tenha tido acesso ao exame cadavérico, não é mesmo? E não saiba que o impacto explosivo foi na fronte, não na nuca. E com certeza eu tenho conhecimento. Houve afundamento do crânio. A pergunta é direcionada à testemunha, por favor.
obrigado. Não, eu não perguntei, eu simplesmente. Põe meu nome aqui, por favor. Existe a possibilidade de um artefato ter feito a volta, sendo que uma vez ele esteja sem a vara e perca totalmente seu rumo? Sim. Nós vimos a possibilidade de ter feito algum tipo de evolução na estratégia. O senhor poderia repetir mais alto? Bem, sim. Esse artefato não tem precisão, ele pode ter feito alguma evolução antes de atingir a vez. Muito obrigado, eu agradeço por ter respondido. A pergunta? Senhor ministro, por gentileza, pelo fato do Rogel citado na reportagem estar descomposto em uma vareta que faz parte do corpo dele, eu sou obrigado, como civil, saber que essa vareta vai fazer com que, como o senhor mesmo explicou, que ele sobe a 100 metros. Eu sou obrigado, pela inexperiência minha, saber que isso vai de frente, reto. É a obrigação da pessoa que vende orientar durante a venda qual a utilização correta. Exato, mas eu estou fazendo a pergunta da pessoa como soltou, a pessoa que efetuou. Recebi. Aí eu não posso esclarecer, não sei o conhecimento. Protesto. No artefato, as categorias e a direção. Seu tempo acabou. Excelência, está aviltando a inteligência deste Júnior. Terá o tempo para ela.